No centro da cidade de Mbanza, Congo, um busto atrai olhares de quem visita a antiga capital do Reino do Congo. Uma figura emblemática eternizada por via da arte. Nsako Nemvunda, batizado pelos portugueses como Dom Antônio Manuel Mvunda, um homem que deixou uma marca indelével na história da diplomacia do Reino do Congo. Partiu da sua terra natal com destino a Roma em 1604, a mando do rei Álvaro II. Uma viagem que estendeu-se por aproximadamente 4 anos, repletos de desafios e adversidades. A sua missão era clara: estabelecer relações diplomáticas direitas com a Santa Sé, procurando alternativas à mediação portuguesa nos assuntos do Reino do Congo. Esta viagem foi uma viagem turbulenta, porque durou 4 anos, por causa dos ataques dos piratas que aconteceram. Isso obrigou Nsako Nemvunda até a escalar para o Brasil, Portugal e Espanha, até chegar junto ao Vaticano, para, de certa forma, apresentar as cartas que o rei havia enviado para o Papa Paulo V. No entanto, essas cartas, a missão era negociar de que também alguns africanos passassem a exercer cargos dentro da igreja, porque naquela altura quem exercia cargos na igreja eram simplesmente os missionários ocidentais. Nsako Nemvunda passou pelo Brasil e Espanha antes de chegar a Roma em 3 de janeiro de 1608, onde foi oficialmente nomeado embaixador junto ao Vaticano, tornando-se o primeiro africano acreditado na Santa Sé. 2 dias após a sua chegada e a entrega das cartas credenciais ao Papa Paulo V, a sua vida foi tragicamente interrompida por uma doença. Tendo em conta aquilo que é a sua trajetória, na Itália existe uma capela mesma, onde foi prestada homenagem ao Nsako Nemvunda. Foi um líder e que merece mesmo muita atenção. Digo isso porque ele é o pioneiro da diplomacia, mesmo aqui na África subsaariana, porque é um dos embaixadores a ser enviado para a Itália, isto é Vaticano. Portanto, devemos preservar para manter a memória dele viva. Cumpriu a sua missão, porque o que lhe levou lá foi de facto cumprido. De facto, nós aqui no Comitê de Gestão Participativa olhamos para a figura do Dom Emanuel Nsako Nemvunda como uma figura muito importante quando nós estamos aqui a tratar da nossa diplomacia, não só para o Centro Histórico de Mbanza, mas também para o nosso país, Angola, para poder então demonstrar que Angola já estabeleceu relações com outros povos já no século XVII. Como reflexo das boas relações diplomáticas entre o Reino do Congo e a Santa Sé, o seu corpo foi sepultado na Basílica de Santa Maria Maior em Roma, um local reservado a figuras de grande importância na Igreja Católica. Não é qualquer pessoa que poderia ser enterrado lá. E, no entanto, hoje, se verificarmos, o reconhecimento do seu papel até nos dias de hoje é sentido, uma vez que o Papa Roma teve que mandar um busto aqui para representar a identidade histórica e cultural, tanto a origem do Nsako Nemvunda junto de Santa Sé no Reino do Congo. E nós vimos que está aqui no centro do casco urbano uma figura que demonstra a imagem, não é, do Nsako Nemvunda daquela altura e o papel fundamental, porque quem visita aquele busto, é claro que tem que beber e lembrar a história do Nsako Nemvunda, tanto a sua importância como sendo o primeiro embaixador africano a ir junto ao Vaticano. O Papa João Paulo II foi o primeiro a visitar Angola em 1992, incluindo Mbanza, Congo, antigo centro do poder do Reino do Congo. Em 2009, Bento XVI também visitou o país. Não é só um passado, mas é um presente que precisa ser naturalmente revitalizado, porque no passado foi lançada esta semente. Ao longo do processo histórico, como sabemos, há altos e baixos, mas
nós como cristãos, como católicos, devemos manter sempre alta a nossa evangelização. Portanto, padre, vamos visitar a Angola. Angola tem esta importância histórica. Um busto em homenagem a Nsako Nevunda pode ser visto em Roma, um tributo à sua importância histórica. Mais domingo. Boa noite, bem-vindos à edição primeira do mês de fevereiro. Boa noite, Karina Cacola. Boa noite, Ivan Falcão. Vamos seguir com as notas da atualidade nacional e também internacional. E começamos no Ambo, onde as autoridades continuam apostadas no incentivo e promoção do turismo interno. No último fim de semana, um grupo de mulheres afetas à OMA visitou as Pedras Candumbo, local turístico considerado símbolo de resistência e também espiritualidade. É tido como local sagrado e histórico, dado o importante papel assumido durante a luta contra a ocupação colonial. Esse lugar é muito importante porque simboliza a bravura do povo angolano nas vestes, portanto, da tribo Ovimbundo, aquilo que fez para que, de facto, também contribuísse para a independência nacional. O historiador sublinha que a proteção e conservação dos bens e lugares sagrados da cultura não cabe apenas ao governo, realçando o apoio e a contribuição das autoridades tradicionais. Pedimos à juventude, pedimos aos nossos queridos professores, pedimos aos papais, pedimos às mamães, pedimos a toda a gente para que, de facto, difundamos a nossa história, sobretudo a heroicidade manifestada pelos nossos antepassados. Passando isto às nossas crianças saberão que, de facto, a pátria tem história, a pátria tem um percurso, a pátria tem alguma identidade que é preciso passar de geração em geração. O que vai fortificar é, até certo ponto, o nosso heroísmo e, sobretudo, o nosso patriotismo. Este é o monumento natural das Pedras Candumbo, com fendas, grutas e uma furna, com cerca de 300 metros de comprimento, onde se encontram sepultados os crânios dos 3 dos mais dignificados soberanos da Umbala de Candumbo, nomeadamente Santos, Nandolco e Ndala Candumbo. O ponto turístico ganhou nova imagem, como resultado da reabilitação da estrada de acesso. O nosso jovem tem que conhecer a história daqui da nossa pedra Umbala Candumbo, para os mais velhos que passaram já antepassado, para ele também ficar com essa história. As Pedras Candumbo estão situadas na comuna de Boas Águas, no município da Chicala-Chuluanga, a 25 quilómetros da cidade do Ambo. Trouxemos um historiador, o Dr. Venceslau Cassesso, que nos contou, cada detalhe dessa montanha, dessa pedra, o que é que realmente aconteceu. Vimos no primeiro momento que antes da pessoa entrar na pedra tem um sentinela que você tem que se identificar para poder então receber a bênção dos nossos ancestrais para poder entrar. Então assim conseguimos compreender, pois que nessa pedra, Candumbo, é onde os nossos ancestrais, aqueles que começaram a batalha, a guerrilha, se escondiam e também vieram receber a bênção dos mais velhos para enfrentar a guerra do colônio. A província do Ambo está entre as mais ricas do país em tradição de monumentos e sítios histórico-culturais, com mais de 100 lugares e monumentos históricos. A jornada de campo do Secretariado Provincial da OMA culminou com um encontro de militantes na Chicala-Chuluanga.
Mais de 60 lugares turísticos estão por se explorar na província de Kwanza Norte. O Ministério do Turismo e o Governo Provincial têm em carteira projetos para melhor aproveitamento dos lugares de atração turística a nível dos municípios da província. O exemplo é do Horto Botânico do Quilombo, que vai merecer uma reestruturação profunda para servir melhor os visitantes. O governador provincial João Diogo Gaspar aproveitou este domingo para constatar o estado atual das vias de acesso. Acompanhe. Com vários encantos naturais e uma população estimada em mais de 600 mil habitantes, a província de Kwanza Norte recebeu no ano passado cerca de 30 mil turistas, segundo dados do Gabinete Provincial do Turismo. Na região faz-se turismo religioso, cultural e histórico. O Kwanza Norte é detentor de vários locais de interesse turístico nos seus 17 municípios. São mais de 60 lugares por explorar, por isso o governador provincial efetuou uma digressão para constatar a realidade atual das vias de acesso. Os caminhos deram às Furnas do Zanga, cerca de 20 quilómetros da cidade capital do Kwanza Norte. No local, maravilhas naturais que chamam a atenção dos visitantes. Para fazer-se ao interior das Furnas, João Diogo Gaspar foi obrigado a retirar os calçados e usar uma lanterna para visualizar as rochas e a água cristalina. Sua Excelência Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, tem estado a apelar no sentido de haver constantemente a diversificação econômica. E o turismo é uma boa fonte de rendimento. E nós aqui, ao nosso nível, também vamos fazer o nosso trabalho para que, obviamente, o cidadão angolano possa também começar a conhecer aquilo que nós temos de bom e de melhor em Angola e evitarmos estarmos sempre constantemente ir para o exterior para fazer turismo, passar férias, quando temos aqui, de facto, condições propícias. As autoridades tradicionais têm desempenhado um papel importante para a conservação do lugar turístico. Qualquer pessoa para vir isso nos dar a conhecer e preparar açúcar, pão, queijo, jindungo a Congo. São essas coisas que podem se preparar e nós conversarmos com a nossa sereia. Das Furnas do Zanga para as quedas do Rio Lúcio. Um lugar encantador que, em todos os fins de semana, recebe pessoas de vários estratos da sociedade. Uma atenção especial da via que dá acesso ao local foi prestada pelo governante. Temos estado a trabalhar em estreita colaboração com o Ministério do Turismo, de forma a podermos organizar melhor esses locais para que os nossos turistas possam acessar melhor. E, no entanto, a nossa visão é cada dia mais trabalhar, envolver os jovens, para que esses jovens possam, obviamente, por via do turismo, fomentar o empreendedorismo e poderem capitalizar a nossa economia. A comitiva saiu para o Horto Botânico do Quilombo, que tem mais de 15 mil espécies de plantas, entre medicinais e agrícolas. Este local é convidativo para centenas de pessoas que diariamente aproveitam para o lazer e outras atividades. Os pontos mais visitados é, nessa altura, a Cascata do Moanda, Jardim Horto Botânico, no Dondo, a praia de Queimafulo, Massangano, as ruínas de Massangano, Gulungu Alto, Banguaquitamba, que fica na Mutamba, no bairro Mutamba, são os lugares mais visitados de Kwanza Norte. Muito lazer. A nossa província nos oferece muita coisa boa. Eu já tenho vindo cá várias vezes, mas hoje eu decidi convidar as minhas filhas que é para virmos passar aqui o fim de semana. Um local para de lazer, conversar. Por acaso está muito diferente. Este local é totalmente maravilhoso. Nós às vezes ficamos aí procurar outros locais em outros países, a achar que nós não temos o que nós vamos procurar em outros países. E eu, voluntariamente, consigo perceber que o que nós estamos a procurar em outros países, nós estamos em Angola. Quilombo será restaurado para acolher melhor os visitantes. Gostaria aqui de chamar a atenção aqueles que têm a intenção de investir, que venham investir e colocar aqui restaurantes de referência, hotéis de referência, para poderem, obviamente, não só se potenciarem, mas também,
oferecer um nível de acomodação aceitável para aqueles que vêm visitar a nossa província. João Diogo Gaspar não deixou de visitar igualmente os encantos turísticos do Morro da Santa Isabel. Aqui, o governante manteve contacto com o passado histórico daquele que nos anos passados foi a principal fonte de água para milhares de famílias na cidade de Ndalatando. Edgar Augusto, Gomes Adão e Francisco Junípero, TPA, no Kwanza Norte. E o bairro Guimbe, localizado na região de Catete, província de Colibengo, continua a destacar-se pela pesca artesanal, atividade que sustenta centenas de famílias e abastece a Praça do Cacuço, um dos principais mercados de peixe e ponto turístico da região. E apesar dos desafios sociais, a comunidade preserva ainda a herança cultural dos seus ancestrais, como nos conta a jornalista Lucrécia Augusto. Até tem Gile Mukonda Catete Watelongandu. Na Embala do Soba, a nossa equipa cumpriu com o ritual orientação da corte. Um bairro criado na década de 80, ainda são visíveis os vestígios das campas de sepultamento bem ao lado dos quintais dos moradores. As casas de chapa e pau a pique continuam a ser a estrutura arquitetônica do bairro. Temos uma equipe de resolução de problemas. O Soba não tem decisão nenhuma numa comunidade. Quem toma a decisão são os membros da corte. Com uma população estimada em 2.000 habitantes, a pesca artesanal e a agricultura são tidas como principal base econômica da região. E para chegarmos a uma das lagoas da bacia do Rio Kwanza, percorreu-se cerca de 3 quilômetros, onde para além da pesca são feitas atividades domésticas. Nossa intenção é limpar essa lagoa. Não temos ainda como, porque essas lagoas também têm um tempo que são limpados para elas manterem limpas. E quando manterem-se limpas, elas produzem mais. Por exemplo, o cacuço, que chega até o 30, sai dessas lagoas. O cacuço que chega até Catete, aqueles que comem mesmo o cacuço na praça de Cacuço, também sai daqui. O objetivo que nos traz aqui no Porto, um dos objetivos é vir banhar, também pescar, e há muitos, tem muitos por aí. E lavar roupa, e são muitos. Entramos 5 horas, às vezes 4 horas, assim essas horas já saímos. Sim. Pescou-se muito hoje? Não, normal, normal. O cacuço, peixe símbolo da região, representa aproximadamente 60% do pescado capturado, sendo comercializado sobretudo na Praça do Cacuço, em Catete, onde abastece comerciantes e consumidores locais. Todo santo dia temos de acordar 4 horas. Vamos no Macesso, não tem Macesso, vamos Cabala, Mazoso, Dungo. Toda logo nós entramos, até Bozas. Esse monte é de 6. 6 mil kwanzas? Sim. E aquele, os mais grandes aqui? 15 mil kwanzas, porque compra 12 mil kwanzas. Tá caro, né? Tá caro. Por quê? Não tem peixe, não tá chovendo. Não há peixe, tá difícil. Além dos pescadores, cerca de 40% das mulheres do bairro e não só participam no processamento, conservação e venda do peixe, garantindo rendimento para as famílias e fortalecendo a economia local. Bem gostosinho. Mostra lá como é que é. Está aqui o nosso cacuço, já está temperado. Aqui, bem cortadinho. Metemos a faca para entrar bem o sal. Mulher cacuço que cuia muito. Quais são os dias que as pessoas vêm mais para aqui ou que devem vir para o Catete? É sábado e sexta-feira e domingo. Já de serviço, fim de semana, venha com a família almoçar. E é nos fins de semana que a Praça do Cacuço, aqui em Catete, tem recebido o maior número de cidadãos que vêm não só apenas de vários pontos da província do Icolo e Bengo, mas também de Luanda.
Aqui, a Vogonga não confecciona apenas o mufete de cacuço. Não é assim, a Vogonga? Senhora. O que é que temos mais? Quem vem de Luanda e de outros pontos, o que é que pode mais encontrar aqui? Quem vem de Luanda como o bague fumado. Esse é o arrozinho das meninas. Esse é a ginga de cabrito. Esse é a carne seca de pacaça. Carne seca de pacaça. Com funge. Com funge e temos feijão de pardo. O melhor sítio de comer um mufete é aqui no Catete. Sempre que posso, uma vez ou outra, venho cá que é para degustar. Porque eu acho que um bom cacuço ao sábado é a melhor coisa que podemos ter. Devemos explorar mais essas zonas. Normalmente temos tendência de ir para outros lugares, mas aqui perto mesmo da cidade de Luanda é muito bom aproveitar e desfrutar aqui de um bom cacuço à moda de Catete. Apesar da importância econômica e cultural, a comunidade enfrenta desafios como a falta de infraestruturas básicas, meios limitados de conservação do pescado e dependência quase exclusiva da pesca. Ainda assim, o bairro Guimbe mantém vivas as tradições, os valores comunitários e o respeito pela história dos seus ancestrais, afirmando-se como um patrimônio cultural e econômico de Catete. Job de Almeida, Francisco Nicronha e Lucrécia Augusto, a partir de Catete. E de Catete seguimos agora até à província do Zaire, onde as obras de construção do sistema de captação, tratamento e distribuição de água na comuna turística da Musserra, no município de Unzeto, estão com aproximadamente 40% de execução física. E mais de 6.000 habitantes serão contemplados neste projeto que faz parte da estratégia do Executivo voltada para a melhoria das condições de vida da população e o fomento do turismo na região. Mangais, praias, perfeita combinação. Esta é a comuna da Musserra, a distrito município de Unzeto, encravada entre as rochas que harmoniza o turismo e a preservação ecológica. Este projeto d'água vem dar mais vida a esta combinação, sendo exatamente o que a Musserra precisa para alavancar e fomentar o turismo. Vai atrair mais turismo, vai atrair mais investimentos para essa localidade, que tem um grande potencial. Já temos a energia na Musserra, agora vamos ter o problema da água resolvido. O apelo que nós fizemos agora é para os grandes investidores. Venham à Musserra, que aqui tem oportunidades para investimento de diversas áreas, do ponto de vista agrícola, do agronegócio, do setor pesqueiro e não só, mesmo na economia verde, porque a Musserra é um potencial muito grande neste aspecto. As obras não param desde o início. A cada dia, as estruturas ganham nova forma, reforçando a crença de que a esperança é de facto a última a morrer. Para nós, a iniciativa é muito boa, é isso que nós fomos sempre falando, não temos água, não temos água, não temos água. Agora já temos aqui a visão, já temos aqui a obra em arranque. A Musserra abre portas conforme afirma este cidadão estrangeiro que liga-se com o universo através da beleza natural deste local. O que há de especial é a tranquilidade e a calmaria. As outras praias é sempre muito cheia, tem muitas pessoas e aqui ainda está muito por explorar. Há mesmo uma vertente muito boa aqui, que é não é o fato de não ter muitas pessoas, mas é mais calmo, não tem tanto movimento, tanto barulho e acho que ficamos um bocadinho mais resguardados. A população residente conhece as valências da circunscrição. Entre os mais de 6.000 habitantes que poderão beneficiar da água deste sistema de captação, tratamento e distribuição, destaca-se esta ancião, que faz parte deste grupo de autoridades tradicionais que manifestaram o desejo de conhecer a realidade local. Para a população é um projeto bem-vindo, né? Porque realmente vai servir a água a média de 5.000 e tal pessoas. Com capacidade para bombear 150 metros cúbicos por hora, a partir da margem do rio Loj, a cerca de 35 quilómetros da sede comunal da Musserra, até ao momento, 10 quilómetros de tubagem já foram instalados. Nesse preciso momento, concluiu-se já a construção do tanque do quarto de captação. Está em andamento os trabalhos no tanque de descarga de lama de águas residuais
Já está feito também o tanque de armazenamento de água já tratada e está em fase de construção a casa de bombeamento. A empreitada caminha na ordem dos 40% da execução física e prevê a instalação de 300 ligações domiciliares. Temos fé de que daqui a 3, 4, 5 meses tenhamos então esta obra concluída, pois que nós sabemos que quando falamos da água é um bem primário para toda a vida. Nós também vamos poder ter água potável, então me sinto bem. Dezembro é o mês previsto para a conclusão das obras. Os municípios de Malange e Quéçoa continuam a ver melhorada a rede de iluminação pública na província. Entretanto, os moradores dos bairros periféricos mostram-se satisfeitos com as melhorias, mas também falam da necessidade de manutenção dos dispositivos já instalados. A corrente elétrica nos municípios de Malange e Quéçoa, aos poucos, vai chegando em bairros que nunca tiveram acesso a ela. Na Vonvoala, entre o mercado da Catepa e a escola Comandante Cuidado, já se vislumbra a iluminação pública. O reconhecimento dos moradores está mais do que visível. Facilita bastante. Quando lá dentro aquece muito, então a tendência de ficar aqui fora a descontrair um pouco. Com a energia também nos ajuda um pouco a afugentar os bandidos. Aqui estamos bem, porque a nossa iluminação, ela a partir das 18 horas, ela liga. Creio que colocaram um sistema muito bom, ela liga, mas a partir das 6 horas do dia seguinte, ela desliga automaticamente. Então isso dá maior vida, ou maior tempo de vida útil a esses equipamentos. E sugeria também que o mesmo se faria em outras áreas também, como tem se feito na nossa. Ainda na Vonvoala, alguns postes antigos precisam de manutenção ou substituição das luminárias. Ainda já cá estiveram, fizeram um trabalho bonito, requalificaram o bairro com os postos, fizeram a instalação, mas não tem tido manutenção pela iluminação pública. Aquilo está intercalado, há postos que têm luz, há postos que não têm luz, e o bairro está numa escura. Só esses três não são suficientes para iluminar a rua por inteira. Então é uma questão de fazer-se manutenções regulares para facilitar o processo. Se em alguns lugares periféricos a rede pública de iluminação é uma realidade, noutros nem por isso. Essa zona em que estamos, sim, a energia está boa. Mas além, principalmente naquelas zonas do bairro do Bumbulo, Camanhangua, sim, há ainda ruas que estão mesmo assim nas escuras. Aqui, na Carreira de Tiro, a iluminação pública e residencial são sinónimos de segurança. Estava medo de sair de noite, até mesmo ficar no portão, mas agora com a iluminação a gente consegue fazer tudo. Já no casco urbano, o clarão permite ao condutor enxergar melhor o que vem adiante. A Rua da Catepa faz parte de várias outras suburbanas do município de Malange, que viu a sua rede de iluminação pública restaurada. Estou aqui no jardim a relaxar um pouco, contemplando daquilo que a natureza tem nos oferecido com o esforço do governo. Estamos muito gratos pela iluminação. O emblemático bairro Campo da Aviação, no município de Malange, está dentro dos que já beneficiam da energia da rede pública proveniente da hidroelétrica de Lauca. Mais domingo. Seguimos com outras nesta edição do Mais Domingo. A fazenda Camayangala tem em produção mais de 1.000 hectares de milho para a presente campanha agrícola. A previsão de colheita é de mais de 7.000 toneladas deste produto entre os meses de março e abril. É a primeira experiência de consórcio que, por esta altura, aposta na recuperação deste gigante agropecuário localizado na província do Mochico. Dos 18.000 hectares de extensão da fazenda Camayangala, apenas 2.000 estão desmatados e disponíveis para produção. É nesta área onde se encontram os campos cobertos pela cultura de milho. O mês de outubro marcou a fase da primeira sementeira do milho no histórico pós-recuperação da fazenda Camayangala pelo governo angolano através do consórcio Gesterra e Angalinha. Estamos muito contentes, era com muito desafio
mas conseguimos iniciar, trabalhar e estamos a ver mesmo a produção. Certeza que também vai ter uma boa produção. A Gesterra entrou e o Estado que estava a fazenda, pensamos que não poderíamos atingir o objetivo primordial. Mas graças a Deus, com esforço e dedicação, conseguimos atingir em tempo. Então foi que a reabilitação das infraestruturas, das fábricas e não só. E agora também estamos na fase de produção. Este consórcio cuida da fazenda e dá vida à produção de cereais como milho. São mais de 1.000 hectares em fase de crescimento depois do primeiro plantio e que brevemente chega à fase de colheita. Uma total de 1.200 hectares de pasto. Eu acho que pelo menos vai ser por hectare 6 ou 7 toneladas. Vamos chegar a uma coleta de 7.000 toneladas. 20 angolanos permanentes e alguns eventuais encontram aqui o seu sustento. Foi bom dizer que depois de muito tempo parado e recomeçamos, tem muito sacrifício e pouco a pouco fomos realizando as tarefas até chegar a este que é o objetivo que era planeado ao princípio. Filipe Neto trabalha pela Gesterra e tem a missão de olhar para a parte angolana neste gigante agropecuário que volta à produção. Já estamos a concluir a primeira fase que foi planeada, que era a reabilitação das infraestruturas, da fábrica e a produção. Então agora já estamos a fazer o plano que é para a segunda fase já, que é a ampliação das áreas e melhoria das áreas existentes, que é para aumento da produtividade. A previsão de colheita está para os meses de março e abril. Mais de 7.000 toneladas deste produto devem estar disponíveis para a satisfação dos angolanos. Famílias no município de Caluquembe, na povoação de Vionga, província da Huila, estão a beneficiar pela primeira vez das transferências sociais monetárias e apoio da componente inclusão produtiva do programa Cuenda. O projeto é uma iniciativa do governo angolano que visa prestar assistência financeira e incentivos à produção para combater a fome e a pobreza e promover a autonomia das comunidades. Acompanhe já a seguir. Em Vionga, o dia começa cedo e os planos também. Aqui, o apoio financeiro do Programa de Proteção Social Cuenda chegou às mãos de famílias vulneráveis que agora pensam além da sobrevivência imediata. Mais esperança, mais iniciativa e um passo firme rumo à autonomia financeira das comunidades historicamente marcadas pela pobreza. Agradecemos mesmo muito bem. Assim já me comprou milho para as crianças também e caropa para as crianças. No município de Caluquembe, mais de 46.000 famílias foram cadastradas no programa. Destas, 37.317 já receberam 2 prestações, num valor total de 66.000 kwanzas por agregado familiar, o que representa 81% dos beneficiários pagos até o momento. No total, o Estado já desembolsou mais de 2,4 mil milhões de kwanzas em transferências sociais no município, com destaque para as mulheres, que representam 67% dos beneficiários pagos. Com esse benefício do dinheiro que o nosso governo pensou para juntar a sua comunidade, para proceder agricultura, criação de animal, e a cobertura de casa. Mas o Cuenda vai além das transferências monetárias. Na componente de inclusão produtiva, 430 beneficiários foram integrados em atividades geradoras de renda. 4 cooperativas receberam apoio, assim como caixas comunitárias financiadas com cerca de 28 milhões de kwanzas. O programa Cuenda, nesse momento, já cadastrou mais de 1.700.000 agregados familiares em 21 províncias. Já realizou transferências monetárias a mais de 1.300.000 agregados familiares. Cada kwanza investido transforma-se numa oportunidade.
Em Caluquembe, o Cuenda está a cumprir o seu propósito: proteger hoje para garantir um amanhã com mais dignidade. O FAS, por intermédio do Cuenda, está a ajudar muitas famílias. Está a ajudar muitas famílias e muito antes do FAS, as pessoas viviam nas péssimas condições. Os projetos vão desde a produção agrícola, criação de animais de pequeno porte, cantinas comunitárias, até serviços como mototáxi e carregamento de telemóveis. Essas famílias que tinham essas escassez, que foram consideradas elegíveis para o projeto, são as que estão então a receber estas transferências monetárias. Na povoação de Vionga, o impacto começa a ser visível. São ações que geram resultados. Aqui no município de Caluquembe, mais de 46 mil famílias foram cadastradas e hoje, pela primeira vez, famílias da população de Vionga começaram a receber as primeiras ajudas monetárias. Na componente de inclusão produtiva, 4 cooperativas receberam apoio para a legalização, constituição e capacitação e 4 caixas comunitárias receberam financiamento. As imagens são de Laurentino Augusto e Nádia Amaral, no município de Caluquembe. Província da Huila, os impactos positivos do Cuenda já são visíveis. Vamos saber como é que está no Cunene. De facto, e na província de Cunene, vários agregados familiares que aplicaram os valores do Cuenda na agricultura e em pequenos negócios saíram da situação de extrema vulnerabilidade em que se encontravam de alguns anos para cá. Está a ser um verdadeiro alívio da pobreza para quem sabe utilizar de forma racional os valores recebidos. Em 2012, Dona Francisca perdeu o marido e com apenas 25 anos ficou com um olhar vago para as condições de vida da família que estavam cada vez mais a piorar. O Cuenda caiu-lhe como uma dádiva, aplicou o dinheiro num pequeno negócio que depois aumentou de volume e hoje as coisas em sua casa mudaram para melhor. Chegou o Cuenda, a primeira prestação nos deram dinheiro, comprei uma mercadoria, meti. Comecei a indo aos trabalhos pouco a pouco, depois Deus também operou mais, veio mais a outra prestação, é que está me fazendo vender até hoje em dia. Outra pessoa que viu alterar alguma coisa na sua vida é a jovem Georgina Gama. Estudava em Undiva, a 40 quilômetros do local de residência. Conta que quase desistiu por não ter recursos para as despesas de ida e volta à escola. Com o Cuenda, montou um pequeno negócio que a permitiu terminar o ensino médio e adquiriu também alguns bens para casa. Quando eu não tinha recebido o Cuenda, cozinhava no fogareiro. Agora já conseguia abrir um negócio com o dinheiro do Cuenda e consegui fazer poupança para conseguir comprar uma botija e um fogão pequeno. E consigo sustentar com ele a minha filha, consigo de pagar a passagem de ida e volta para Santa Clara ao estágio. O Cuenda está a ser uma mais-valia para muitas pessoas que viviam em situação de extrema vulnerabilidade na província do Cunene, com a aplicação dos valores recebidos na agricultura e em pequenos negócios. Esse dinheiro me fazia bem na minha família, na minha vida, porque não tinha boi de negócio aqui, agora está comprando negócio, está comprando as coisas, está aqui, está me fazendo bem. Uma parte compro o cimento para me bater os blocos e uma parte depois compro a chapa. Temos relatos de pessoas que quando almoçava não sabia o que ia jantar, mas hoje nós conseguimos ver que eles já têm um pequeno negócio, já têm uma fonte de renda, já conseguiram sair da pobreza extrema. Na componente da municipalização da ação social, está a proporcionar estágios a mais de 20 jovens com o fito de potenciá-los com o saber fazer para facilitar a sua inserção no mercado de trabalho. Já é uma boa iniciativa porque temos jovens só sentados em casa a não fazer nada, então para mim vai ser uma boa experiência estar aqui a trabalhar por FAS. Terminamos, estávamos só em casa, acho que a iniciativa da FAS é muito boa. O programa Cuenda no Cunene beneficiou mais de 86 mil agregados familiares nas suas diversas componentes.
E o Comitê Municipal da JMPLA e da OMA, no município de Belas, vão ganhar novas instalações no quadro da criação de melhores condições de trabalho para os militantes. O lançamento da primeira pedra para a requalificação desta estrutura coube a vice-presidente Maraquiosa, que sublinhou que esse trabalho é uma prioridade essencialmente para os novos municípios, à luz da nova divisão político-administrativa. Depois de ter inaugurado a sua nova sede nacional, o MPLA continua a apostar seriamente na criação de condições de trabalho dos seus militantes a todos os níveis. Prova disso foi a deslocação da vice-presidente do partido ao município de Belas, onde procedeu ao lançamento da primeira pedra para as obras de requalificação e ampliação do Comitê Municipal da OMA e da JMPLA. Estamos a falar de uma estrutura que, quando concluída, terá mais de 10 gabinetes, salas de reuniões, copa, casas de banho e espaço para os serviços técnicos, condições que, no fundo, vão permitir uma melhor atuação dos militantes durante a ação política. Trará para a nossa ação política condições de trabalho, aproxima-se aí a dinâmica das eleições, então precisamos de criar condições para que a gente esteja alinhado e correr atrás do nosso objetivo. Para nós, esse edifício vem mostrar que, de facto, o camarada presidente tem apostado na juventude. Mostra que, de facto, a juventude é, de facto, o futuro do nosso país. Porque nós sabemos que a juventude é energética, gosta de correr. E uma estrutura que, para nós, transmite-nos melhores condições de trabalho é como se fosse uma lufada de ar fresco que a nossa vice-presidente vem nos trazer hoje. Para, como quem diz, filhos, corram. Porque avizinha-se aí grandes trabalhos. Estamos em ano pré-eleitoral e nós temos muito trabalho pela frente. E essa estrutura vem nos garantir essas condições para executarmos isso. Maraquiosa disse na ocasião que esse trabalho é uma prioridade para a direção do MPLA, tanto a nível da base como a nível intermédio. Como sabe, no âmbito da nova divisão político-administrativa, o nosso partido também está a viver todo este momento, então é preciso sim continuarmos a criar estas condições, essencialmente para aqueles municípios novos que, por conta desta nova divisão política e administrativa, ainda não têm todas as suas estruturas de trabalho totalmente a funcionar, e daí é que estamos aqui hoje a presenciar este momento importante também aqui para o município de Belas. Portanto, esta que é uma obra de melhoramento, mas também de ampliação aqui deste comitê, que deverá acolher então tanto a OMA como a JMPLA aqui a nível do município de Belas. O que queremos dizer com isto é que sim, o nosso partido, a nível de todas as nossas estruturas, tem estado preocupado em continuar a melhorar as condições de trabalho das nossas direções, das nossas estruturas. Parabenizar o Comitê Municipal de Belas por este exercício que está aqui a fazer, e queremos acreditar que nos próximos meses devemos sim ter aqui uma infraestrutura importante para que tanto a JMPLA como a OMA aqui neste município possam continuar a desempenhar as suas tarefas. Ainda no município de Belas, a vice-presidente do MPLA Maraquiosa, que se fazia acompanhar de membros do secretariado do Biro Político e do primeiro secretário provincial de Luanda, reuniu com a comissão executiva do Comitê Municipal do MPLA em Belas. E o presidente da República, João Lourenço, desloca-se amanhã aos Emirados Árabes Unidos, onde vai participar da Cimeira Mundial de Governos. Mais dados com o porta-voz da Presidência da República, Luís Fernando. O Sr. Presidente da República, João Lourenço, tomará parte na próxima terça e quarta-feiras nos Emirados Árabes Unidos, na Cimeira Mundial de Governos, um fórum de intercâmbio de experiência governamental, partindo, por isso, amanhã, segunda-feira, para a cidade do Dubai. Ao longo de 2 dias, delegações de alto nível, de um grande número de países, vão abordar uma agenda carregada de temas do nosso tempo, uma forma de se debater a liderança além das fronteiras nacionais e o valor das parcerias enquanto fatores que impulsionam o futuro. Vão ser 2 dias muito intensos, com os líderes mundiais distribuídos por diferentes painéis,
onde se ouvirá falar insistentemente sobre capital humano, investimento em economias resilientes e variedíssimos outros temas, tudo isso com uma finalidade única. Como fazer nos dias de hoje para que as nações sejam melhor governadas? É esta a grande questão que, em síntese, o mundo vai discutir na cimeira para a qual foi convidado o presidente João Lourenço. E já a seguir, o tempo em Angola. E agora é tempo para o intervalo. Até já. Mais domingo. Mais domingo. E as notícias estão de volta no Mais Domingo e vamos começar com o desporto. O Cabos Corpo do Palanca e o 1º de agosto empataram a uma bola no jogo da 13ª jornada do Girabola. Cabos Corpo e 1º de agosto defrontaram-se a contar para a 13ª jornada do Girabola. As duas equipas demonstraram vontade de abrir o placar desde o início. O 1º de agosto colocava as bolas na área adversária, mas sem perigo real. A equipa do Palanca mostrava maior precisão. A primeira grande chance surgiu num belo remate aos 16 minutos, defendido pelo guarda-redes dos militares. Aos 28 minutos, Baiala surge no lado direito, já dentro da grande área. Com um remate colocado de pé esquerdo, abriu o placar no estádio 11 de novembro para o festejo no banco da equipa. Aos 36 minutos, Baiala quase bisou na partida numa cópia do lance anterior. Mas desta vez a bola saiu rente ao poste. O 1º de agosto, sem conseguir furar o bloco defensivo adversário, viu o intervalo chegar com 1-0 no placar. Na segunda metade, o 1º de agosto fez alterações e lançou o número 9, Rupson. Os militares dominaram o jogo e quase conseguiram a igualdade aos 58 minutos, mas estava atento o guarda-redes Anselmo. O Cabos Corpo recuou e o 1º de agosto foi para o ataque. O esquema defensivo montado por Beto Bianchi quase funcionou, não fosse a distração no último minuto de jogo. Rupson surgiu isolado na grande área e fez a igualdade, garantindo a invencibilidade do 1º de agosto nesta edição do Girabola. Até o final, o resultado não se alterou. Igualdade a uma bola entre as duas equipas. Os militares seguem na segunda posição com 27 pontos. O Cabos Corpo mantém-se na 8ª posição com 18 pontos. E o Desportivo da Lunda Sul e o Sagrada Esperança não foram além de um empate a um golo na conclusão dos 21 minutos restantes do Derby do Leste, numa partida que foi interrompida no sábado pelas fortes chuvas que caíram sobre a cidade de Dundo. Depois da paralisação forçada pela forte chuva que caiu na tarde deste sábado no Dundo, o derby do Leste entre o Desportivo da Lunda Sul e o Sagrada Esperança retomou neste domingo com 69 minutos jogados e vantagem de 1-0 para a equipa da Lunda Sul. Pela frente, o Sagrada Esperança tinha mais 21 minutos para reverter o resultado e os verde e brancos entraram pressionantes, com Gogoró a ser o mais inconformado com sucessivos
sucessivos cruzamentos à grande área do Desportivo. Aos 9 minutos dos 21 restantes, em mais uma investida do ataque diamantífero, Lepua restabeleceu a igualdade no marcador, com este cabeceamento certeiro, depois deste cruzamento teleguiado de Gogoró. O Sagrada queria mais e aos 84 minutos, Júnior Batata esteve perto de fazer o segundo para os diamantíferos, neste remate forte que foi parado pelo guarda-redes Cacusso. Final dos 90 minutos, Desportivo da Lunda Sul 1, Sagrada Esperança também 1. Com este resultado, o Desportivo da Lunda Sul e o Sagrada Esperança somam 18 pontos cada na 7ª e 8ª posições, respectivamente. E ainda sobre o desporto que vamos continuar a falar, desta feita com Luís Caetano. Vamos agora ao contacto com Luís. Luís Caetano, boa noite. Bem-vindo uma vez mais ao Mais Domingo. Boa noite, Ivan. É sempre um prazer. Estamos aqui para falarmos desta grande paixão que é o desporto. E Luís, vamos começar olhando para o Girabola. O Interclube venceu o São Salvador do Congo e regressou às vitórias. Vimos também aí o empate do 1º de agosto e o Cabos Corpo, bem como o empate nas Lundas. É verdade. Foi a 13ª jornada. Quem diga que o 13 é uma jornada de azar, mas não foi para a maioria das equipas, com exceção do Luanda City, que foi goleado esta tarde diante do Ilheta de Benguela. Mas eu quero começar aqui por uma questão que manchou o início desta jornada, o jogo que deveria ser realizado na passada sexta-feira no Estádio dos Coqueiros e que deveria opor a formação do Gelson Futebol Clube ao Desportivo da Huila. Imaginem, o jogo foi adiado, não foi realizado porque havia um equipamento de som instalado no estádio. Portanto, e não é o equipamento de som o grande problema. O problema é o facto de todos sabiam, todos tinham conhecimento da situação, mas ninguém fez nada para mudar. As equipas entraram em campo, tiveram o seu aquecimento, mas depois, a faltarem poucos minutos para o início da partida, a equipa da arbitragem decidiu que não havia condições de segurança para o jogo, porque naturalmente não se pode jogar com equipamento de som, com um palco montado atrás de uma baliza a menos de 4 metros, e foi por isso que o jogo não foi realizado. Portanto, quem quer vender o seu produto tem que estar organizado. E ninguém associa a sua marca a um produto que não tenha qualidade. Vimos na semana passada o contrato assinado, bem-vindo, entre a ANCAF e a empresa de telefonia móvel, a Unitel. Portanto, e ninguém associa a sua marca a um produto que não vende a qualidade. Fica aqui o nosso apelo para que os árbitros, a organização dos jogos, a própria ANCAF fiscalize melhor para que a marca Girabola possa de facto ser rentável e daí termos a melhoria na qualidade do nosso futebol. Agora, Luís Caetano, ainda sobre este assunto, questionar que medidas provavelmente poderão ser tomadas aqui, a olharmos por esta altura o pronunciamento da FAF. Olha, eu acho que sim, e é o que eu digo, nós que se queremos ter qualidade, queremos vender bem o nosso produto, tem que ter qualidade. Portanto, ninguém compra, ninguém vai ao mercado adquirir um produto que não tenha qualidade. Então é preciso que todos os intervenientes dos jogos evitem este tipo de situações que nada dignifica o nosso futebol. Não estamos contra a organização da atividade cultural. Estamos na prevenção que não foi efetuada e que depois chegou-se a este problema. O jogo foi adiado quando poderiam ter sido encontradas várias soluções. Agora acho que posso ir para o Interclube que voltou às vitórias. Atenção, o Inter está nos 4 últimos classificados do Girabola. O Inter é das equipas dos melhores orçamentos do nosso campeonato, uma equipa que já foi campeã nacional e que está de facto numa onda negativa neste campeonato. Venceu nesta 13ª jornada, não foi uma jornada de azar,
para a equipa de Roque Sapir que no final do jogo fez um desabafo que mostra que ele está atento, porque ele disse que os restantes membros da direção do clube não mostraram nenhuma satisfação pela vitória, apenas ele e o presidente Canelas sorriram no final. Isto mostra que Roque Sapir já não tem consenso em termos de continuidade no Interclube, e a sua permanência vai ser ditada ou não pelos próximos jogos, pelos próximos resultados do Interclube, que tem que fazer mais. Obrigado a fazer mais, tem um orçamento bom, tem uma equipa boa e tem que vencer. Se a equipa continuar a ter uma atuação oscilante, nas próximas jornadas a Roque Sapir vai certamente para o desemprego. Também podemos destacar aqui na peça que passamos o derby do Leste. É sempre um duelo muito duro entre o Sagrada Esperança e o Desportivo da Lunda Sul. O jogo começou no sábado, terminou hoje. A chuva chove muito naquela região leste do país, o estádio não suportou e o jogo teve que ser adiado, interrompido ontem. Hoje concluiu-se os últimos minutos. É sempre um derby muito complicado. No sábado dominou o Desportivo da Huila, o Desportivo da Lunda Sul marcou e venceu. Hoje dominou o Sagrada Esperança, chegou ao empate e estão divididos os pontos neste sempre apetecível duelo do leste do país. O Williet vingou-se da derrota da jornada anterior em casa frente ao Cabo Roque, havia perdido por 2-0, foi a Luanda hoje e conseguiu uma goleada à moda antiga, uma goleada gorda frente ao Luanda City, 5-0, os vice-campeões nacionais continuam então na pelgada para a concretização dos seus objetivos nesta edição do Girabola. E no grande derby da capital, é já um derby com peso, 1º de agosto e Cabo Escorpa. O 1º de agosto tem muitas dificuldades para jogar diante do Cabo Escorpa do Palanca. Os palanquinos até estiveram a vencer, marcaram primeiro, dominaram grande parte da primeira parte, mas depois do 1º de agosto apareceu, surgiu no jogo e chegou ao empate já ao cair do pano, mas é um jogo sempre muito apetecível, com resultado imprevisível e as duas equipas podem estar satisfeitas pelo empate, porque naturalmente são equipas muito equilibradas, com grande rivalidade e que ditam normalmente bons jogos a nível do nosso Girabola. Ivan. Luís Caetano, aqui uma questão que não se quer calar em relação àquilo que tem a ver com a qualidade do Girabola. Quando olhamos, por exemplo, para várias partidas de várias equipas, não é, de vários clubes, por exemplo, sentimos que, do ponto de vista de competitividade, do ponto de vista de qualidade, olhamos, por exemplo, para aquilo que é o desempenho de atletas que até aquilo que fazem a nível internacional parece que estão a bom ritmo, mas quando olhamos para aquilo que tem a ver com a competitividade interna, parece que falta algum molho em relação àquilo que se calhar poderiam fazer mais. E falo exatamente aqui, olharmos, por exemplo, para um Interclube, nós conhecemos de facto a qualidade daquilo que o Interclube, do ponto de vista de defesa, de ataque, já nos habituou, e também aqui é se olhar, por exemplo, para o 1º de agosto, que por esta altura, no que toca à defesa, ao ataque, também tem estado a deixar a desejar em alguns pontos. Olha, conhece bem, está por dentro do futebol nacional, mas aqui uma questão prévia. Não se fazem bons jogos, não se faz um campeonato competitivo com longas paragens. Recorda-se que o nosso campeonato esteve paralisado por causa da disputa do último CAN e, naturalmente, as equipas ressentem-se. Uma coisa é estar em competição, outra coisa é preparar os jogos, estar a treinar, mas sem ter competição nas pernas. Isto pesa. E, naturalmente, equipas como o Interclube, que já não estavam bem no início do campeonato, com a paragem, naturalmente que a equipa baixou o ritmo, os jogadores deixaram de ter aquele ritmo necessário para a alta rotação que
os jogos do Girabola exigem, como de outras equipes, não é? Até o próprio Petro de Luanda, acho que vamos falar daqui a pouco sobre a participação do Petro, o empate de ontem. O Petro também ressente-se desta paralisação do Girabola, que é um grande mal, portanto temos que começar a pensar muito sobre a calendarização do nosso Girabola para que as equipas não parem, para que as equipas continuem. O paradoxo disso tudo, e que nós já temos criticado publicamente, é o facto de muitas vezes os próprios presidentes do clube concordarem. Portanto, a Federação faz a proposta ou vice-versa e depois os presidentes dos clubes concordam com a paralisação do campeonato. Lá eles sabem porquê, portanto, sabem porque é que aceitam estas paralisações, porque em circunstâncias normais qualquer equipa perde o ritmo competitivo com paragens longas no nosso Girabola. Luís Caetano, agora sim, vamos olhar então para a Liga dos Campeões Africanos. O Petro de Luanda empatou com o Stade Malien e compromete o apuramento aos quartos de final. Ainda não está nada perdido. Ainda não está nada perdido. Ponto que deve ser realçado. Mas há empates que, de facto, deixam muito a desejar. E o Petro ontem tinha a obrigação de vencer o Stade Malien depois daquela derrota em Bamako, até por uma questão de honra. O Petro já é uma marca a nível do futebol africano. E os adeptos, os angolanos, de uma forma geral, esperavam ontem um Petro mais incisivo, muito mais vertical nas suas ações ofensivas. O Petro até conseguiu rodar, andou pela baliza do Stade Malien, criou dificuldades ao último reduto da equipa maliana, mas no momento preciso, no momento da verdade, nós chamamos na hora H, o Petro não conseguiu chegar ao golo, que era o grande objetivo da equipa. Depois teve na marca dos 11 metros uma grande oportunidade para marcar e tudo começa mal porque ninguém sabia quem iria marcar grande penalidade. Vários jogadores manifestaram-se, é importante, até é bom que os jogadores tenham esta vontade, mas atenção, há hierarquias a nível das equipas e aqui Flávio Amato, que já mostrou que tem traquejo para treinar uma equipa como o Petro de Luanda, ontem pareceu-me meio inseguro, com falta de estaleca para, naquele momento, dar um murro na mesa e dizer que quem tinha que marcar é o Cicrano, fulano, porque preparam-se, as equipas se preparam a estes momentos e não se compreende como é que publicamente deixaram transparecer que havia alguma indecisão. Portanto, e em alta competição, quando há estas indecisões, pagam-se caro, e foi o que aconteceu. O Petro deve queixar-se apenas de si mesmo, porque não conseguiu vencer o Stade Malien. Agora vai ter que, no próximo jogo, quando receber o Simba da Tanzânia aqui, na quinta jornada, vencer. Aí é vencer ou vencer, para depois, na derradeira jornada, viajar até a Tunísia, até Tunis, para defrontar o Esperance de Tunis no jogo que vai ditar ou não a qualificação do Petro para a próxima fase deste Campeonato Africano das Nações. Ainda está tudo em aberto. Vamos ver o que é que o Petro prepara. O Petro precisa de ritmo, o Petro precisa de jogos, o Petro tem jogadores com classe, com categoria. O Flávio Amado está há menos de um mês no comando técnico da equipa, como treinador principal. Naturalmente que não é isto, o Petro não desaprendeu com a saída da Artiga, a base está lá, agora precisa de acreditar, tem que trabalhar imenso, vencer o Simba na próxima jornada e depois viajar para o jogo frente ao Esperance para discutir a passagem para a próxima fase desta Liga, é a Liga dos Campeões do Continente Africano, tem o seu prestígio e o Petro precisa de marcar passo para voltar a estar numa fase mais adiantada. Aliás, é o grande objetivo do Petro, já o disse o presidente Tomás Faria, o Petro já domina internamente, agora quer dominar a nível do continente africano, mas dominar a nível da África exige muito trabalho, exige muita responsabilidade e o Petro tem esta responsabilidade de fazer melhor nestes 2 próximos jogos da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol. Luís Caetano, é sempre um prazer tê-lo aqui no Mais Domingo e realçar que esta temporada termina hoje, depois de mais de 2 anos a analisarmos aqui o desporto e com o Luís Caetano. Termina assim esta temporada e vai existir saudades.
É uma fase, portanto, é uma fase concluída, penso que com êxito, por parte da Direção de Informação da Televisão Pública de Angola, que convidou-nos para este espaço. Sabe que renovar também é criar novos projetos e vem aí um novo projeto com mais espaço para podermos estar aqui a contribuir, a dar o nosso contributo sempre humilde, não somos donos da palavra, mas damos a nossa contribuição para o engrandecimento, de forma crítica e construtiva, para o engrandecimento do desporto nacional. É sempre um prazer e muito obrigado por terem estado comigo nestes cerca de 2 anos a falar neste espaço de eleição da Direção de Informação da Televisão Pública de Angola. Luís Caetano, com certeza que estaremos juntos com mais desporto, saudações desportivas e continuação de um ótimo domingo. Boa noite, obrigado. E também, a partir da próxima semana, teremos um novo espaço aqui no Mais Domingo. Serão as Crónicas do Neto e você aí em casa não vai perder. E vamos continuar a falar de desporto. Agora motocross. Ricardo, Jorge e Edson Sebastião foram os grandes vencedores da prova internacional de motocross que marca o início do programa de atividades do 4 de fevereiro. Acompanhe. Pista João Tomé, cidade de Cabinda. A prova internacional de motocross marca a abertura das atividades do 4 de fevereiro, data do início da luta armada de libertação nacional. Divididos em 2 classes, os 19 pilotos em representação de Cabinda, Luanda, Zaire por Angola e Ponta Negra pelo Congo-Brazzaville levaram o público ao rubro com diversas acrobacias e o despique ao longo das 3 mangas. Nas motorizadas de 4 rodas, o piloto Edson Sebastião, vindo de Luanda, foi o primeiro classificado. Milton Gama ficou em segundo e Sargento Sara em terceiro. Muita calma e muita experiência. É a minha primeira vez que eu venho correr aqui na província de Cabinda. E nem conheci a pista, nem fiz treino livre e foi uma prova boa. Já na classe de motorizadas de 450 centímetros cúbicos, Ricardo Jorge foi o grande vencedor. O congolês Sebastião Decour ficou em segundo, ao passo que Azevedo da Paixão em terceiro. O segredo, conforme eu digo, é nunca desistir dos nossos sonhos. Dá sempre o nosso melhor e nunca está parado. Continuamos sempre com nossos treinos e nos focamos nos treinos para nós podermos dar o nosso melhor dentro das corridas. A presença do público e a disposição dos pilotos foi ressaltada pela governadora como essenciais para a revitalização da modalidade na província de Cabinda. Vimos ali muitos miúdos que amanhã são grandes desportistas e este tipo de eventos é um evento para inspiração para a juventude. Cabinda acolhe o ato central do 4 de fevereiro, que terá lugar num Baca. E estamos aqui para simbolizar, celebrar os heróis nacionais, as pessoas que com coragem, com determinação e abnegação partiram para a libertação desta rica Angola. Pilotos de Cabinda, Luanda, Zaire e de Ponta Negra animam amantes do motocross em Cabinda na abertura das atividades do 4 de fevereiro. E ainda sobre o desporto que vamos continuar a falar, um pouco por toda a parte da província do Mochico Leste, sobretudo nos municípios do Luau e de Kazombo, é visível a adesão de jovens, adolescentes e até crianças a praticarem desporto. E o destaque vai para as artes marciais mistas, esta modalidade que chegou à província através da Federação Angolana de MMA no quadro do projeto Crime Zero. A nossa reportagem começa com uma pergunta ao Graça Antônio. Quando tu praticas desporto, como é que tu te sentes? Sinto mesmo feliz. Os mais velhos reforçam a importância da prática desportiva. Que é fundamental todos nós compreendermos que a prática do exercício físico não é apenas para questões de fitness, mas é apenas para salvaguardarmos a saúde pública das populações.
escolham o caminho do desporto, da disciplina e do trabalho honesto. Jovens, adolescentes e até crianças já estão a partilhar o tatame, numa clara demonstração que o desporto não tem idade. Tudo sob o olhar atento dos mestres de artes marciais, entre eles o Osvaldo. Já pratico artes marciais desde 2002, mas a fazer o jiu-jitsu eu estou desde 2016. Em função daquilo que é a participação da juventude na comunidade, que eu tinha como arte marcial o foco para juntar pessoas, é a razão que me fez praticar a modalidade aqui na província. Expandir o projeto Crime Zero é o objetivo. Entre os convidados, uma figura bem conhecida no mundo do desporto. Diz que encontrou nas artes marciais a promoção do seu desenvolvimento mental e espiritual. É a primeira vez que o projeto Crime Zero chega à província do Mochico Leste. Nós sabíamos que a província do Mochico Leste, por ser nova, não tinha o respaldo legal para participar daquilo que é o campeonato nacional, que foi na província do Luanda, e a Taça de Angola na província do Kwanza Norte. Mas recebemos uma recomendação por parte de Sua Excelência para receber os bravos guerreiros da província do Mochico Leste, e foi pela positiva, porque tão logo chegaram, conseguiram arrecadar medalhas e estão automaticamente qualificados para participar no campeonato africano, que vai decorrer em Luanda de 13 a 19 do mês de abril. Por cá, as atividades desportivas nas mais variadas modalidades, com destaque para as de artes marciais mistas. Começaram com o desporto interturmas, avançaram para o desporto interescolar e, finalmente, chegou ao provincial. Tirá-lo das más ações, das práticas criminosas, como também criar o desenvolvimento sustentável e físico ou psicofísico dos nossos jovens. À medida que o tempo passa, aumenta a adesão dos praticantes. A notícia da massificação continua a movimentar jovens de vários municípios desta província. Por essa razão, foi reforçado o trabalho de capacitação dos quadros locais. São treinadores, gestores, agentes desportivos, entre outros. Reconhecemos que a juventude é a nossa maior riqueza, mas também um dos grupos vulneráveis aos desafios sociais, como a marginalidade, o consumo de drogas, a criminalidade e outros males que infelizmente ainda residem no seio de muitos jovens. O projeto Crime Zero é uma iniciativa da Federação Angolana de MMA. Existe há 15 anos. Congrega o desporto, a formação cívica e a prevenção à criminalidade. O projeto Crime Zero representa uma abordagem inovadora, responsável a utilizar o desporto, em particular as artes marciais mistas, como ferramentas de inclusão social para a orientação da juventude e promoção de valores morais. As imagens são de Miguel André, Norberto Chilieno e João Lopes, da DPA, na província do Mochico Leste. E seguimos com outras. A juventude deve continuar a apostar na formação e no trabalho e comprometer-se com o desenvolvimento do país, apelou hoje o líder da Igreja Tocuista durante o culto de celebração dos 52 anos da juventude daquela denominação religiosa. A sede nacional da Igreja Tocuista em Luanda mostrava-se pequena para acolher milhares de jovens vindos de toda Angola e de vários pontos do mundo. A juventude tocuista, graças a Deus, está bem. Nota-se, estamos a crescer bastante, tanto faz no nível espiritual, no nível social, no nível acadêmico. Em causa está a celebração dos 52 anos de evangelização da juventude tocuista, assinalados no último dia do mês de janeiro.
Muitas responsabilidades são acrescidas para nós como jovens. Isto é em função do grande desafio que nós temos, não só a nível da igreja, mas também a nível desta grande nação que se chama Angola. O bispo auxiliar Luindula Mabanza Moraes Lucoqui foi, durante os últimos 5 anos, representante-geral da Juventude Tocuista. Vai agora liderar uma província eclesiástica e deixa a missão para o bispo auxiliar Carlos Joel Martins Lutango. Estamos a falar da província do Ambo, onde vamos dirigir os destinos daquela igreja. E repara que, como representante geral da juventude, eu dirigi a juventude, mas já como representante da província eclesiástica, estaremos ali para dirigir crianças, jovens, papás, mamães. Dialogar também com as várias associações, as várias instituições juvenis, partidárias e religiosas, no sentido também de darmos a nossa voz naquilo que são os anseios dos jovens para o desenvolvimento da nossa nação. Para além de cânticos de adoração e louvor, o dia da celebração dos 52 anos da Juventude Tocuista foi igualmente marcado por muitos momentos simbólicos. Um deles é a oferta de presentes ao líder da igreja, Bispo Dom Afonso Nunes, como sinal de gratidão e reconhecimento de todo o trabalho que se tem feito em prol da juventude. As igrejas têm desafios a nível da educação, da saúde, da formação técnica profissional, e é preciso que tenhamos juventude formada, como temos hoje, vamos tendo cada vez mais, para dar a sua contribuição não somente no desenvolvimento da igreja, mas também da pátria que é Angola, que fez-nos sofrer durante muitos anos e que precisa agora a mão da juventude tocuista para que ela se possa erguer e chegar nos patamares que outras nações chegaram. A ANJE estará andando para as 21 províncias do país, conectando jovens empresários a nível do país e na diáspora. E também aqui no quadro da inovação nós estaremos fazendo com que os jovens que têm projetos a nível de startups possam então tirar as suas ideias do papel para a prática. Partidos políticos, líderes associativos, representantes de diversas denominações religiosas e sociedade civil fizeram parte da festa da Juventude Tocuista. 52 anos de evangelização com Cristo Maia Mona, rumo ao último pregão, foi o lema das celebrações dos 52 anos da Juventude Tocuista. Durante 5 dias, um grupo de 160 elementos, entre estudantes finalistas de vários cursos da Universidade Técnica de Angola e docentes, realizaram um estudo geológico, ambiental e prospecção mineira na localidade da Bela Vista, província do Benco, no quadro do seu programa de extensão universitária. Durante 5 dias de atividades académicas, os estudantes da Universidade Técnica de Angola, dos cursos de Engenharia, Direito e Gestão Ambiental, andaram pelos bairros, matas, rios e escalaram montanhas. Para a auscultação das comunidades, pesquisa e prospecção mineira. Para o êxito da jornada, que envolveu 168 integrantes, foi preparada uma logística à altura das necessidades, viaturas todo o terreno, cisternas de água potável, reservas alimentares, equipamentos diversos, materiais gastáveis e tendas para o descanso. Terminamos hoje, graças a Deus, aquele que é o nosso trabalho de campo, e estamos aqui mais para a recreação, então estamos muito bem felizes e bem acomodados. Nós, enquanto gestão, gerimos aqui o acampamento do ponto de vista financeiro, logístico também e pessoal. No local foi montada uma cozinha que funcionou em pleno, dando resposta alimentar aos membros da comitiva nos períodos da manhã, tarde e noite. Tirar 230 pessoas para vir para aqui e matar bicho, almoço, jantar, comer e beber, não é fácil. As noites frias do acampamento eram aquecidas pelo DJ, que proporcionava momentos de animação, enquanto que estes técnicos de telecomunicação
e estudantes do curso de Engenharia Informática garantiam os serviços de internet através desta antena. Com certeza todos eles estão a gostar as minhas seleções musicais. E conseguimos pelo menos garantir uma cobertura nessa zona de pelo menos uma zona de 100 metros, que praticamente já é possível nos conectar ao mundo a partir da rede Wi-Fi que aqui conectamos. Entre as brigadas criadas, destacam-se a de segurança, que foi fundamental. Os jovens tinham a missão de vigiar a zona durante o dia e a noite. O posto médico aqui montado garantia os primeiros socorros. Nada de mal aconteceu durante esses 4 dias que nós fizemos aqui. Esperamos que voltamos todos bem. No acampamento, principalmente as principais ocorrências têm sido ligadas aos desmaios, os ferimentos leves, superficiais, os traumatismos leves, principalmente as contusões agudas e também as dores de diversas origens. A direção da instituição está satisfeita com o empenho e dedicação de todos os membros da organização por permitir atingir os objetivos traçados. Eles puderam comprovar, poder conhecer os tipos de rochas, afloramentos que eles não sabiam o que significava, mas aprenderam aqui no campo e diferenciar os diferentes tipos de rochas metamórficas e alguns minerais que compõem essas mesmas rochas. Concluído os 5 dias de trabalho, podemos concluir que a atividade foi claramente positiva. As atividades de extensão universitária da Universidade Técnica de Angola foram também marcadas com a entrega de materiais escolares à escola do primeiro ciclo, na comuna da Bela Vista, um gesto que se enquadra na responsabilidade social da Universidade Técnica de Angola. E abrimos agora a página internacional. Em Moçambique, milhares de pessoas vítimas das cheias e inundações clamam por comida, redes mosquiteiras, entre outras condições de abrigo nos centros de acomodação daquele país. E estamos assim a concluir esta edição do Mais Domingo. Boa noite. Fique bem. Fique bem.